e também de poder estar na presença do Deus Santo, do Deus verdadeiro, do Deus Altíssimo. Eu quero te convidar para que você abra sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 103. A temática do nosso acampamento é a fé em ação. Igreja Viva, fé em ação. Salmo de número 103. Nós vamos proceder à leitura do texto sagrado do versículo 1 até o versículo de número 14. Salmo de número 103, versículo 1 até o versículo de número 14. Nós vamos proceder à leitura do texto sagrado de forma alternada. Assim eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Salmo de número 103, versículo 1 ao versículo de número 14. Nós vamos ler os versos. Nós vamos proceder à leitura de maneira alternada. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Todos se encontraram? Diz assim a santa palavra de Deus: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Meus irmãos, como que nós respondemos ao verso 1 e ao verso 2? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. A gente corre dois riscos aqui. Talvez de não ter uma memória tão boa, porque será que nós conseguimos contemplar todos os benefícios da parte de Deus? Ou nós corremos o risco de sermos ruins de matemática e não conseguimos contabilizar os benefícios da parte de Deus. Por isso, ao sermos chamados a fazer isso, nós precisamos nos lembrar daquilo que o verso 14 nos diz: pois o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Para a gente poder bem dizer os grandes feitos do Senhor, para a gente poder bem dizer tudo aquilo que o Senhor fez e faz no nosso meio, a gente precisa reconhecer que nós somos pó.
a gente é frágil, nós somos pequenos e nós precisamos dia após dia revisitar o quão bom o Senhor tem sido para conosco. Poder de fato ter isto vívido na nossa mente, no nosso coração. O Senhor é bom, o Senhor cuida de nós, o Senhor renova sobre nós a tua bondade, a tua misericórdia. O Senhor sustenta a vida do seu povo, mesmo que nós não sejamos merecedores, porque nós somos pó, porque a nossa estrutura é frágil, mas ainda assim o Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. Nós vamos bendizer o santo nome de Deus, fazer isso agora, mas também nos lembrar que nós precisamos fazer isso a cada momento que o Senhor nos conceder com vida, a cada instante que o Senhor nos sustentar, nós precisamos bendizer o santo nome de Deus. Vamos orar bendizendo ao Senhor, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, exaltando o santo nome de Deus, na presença de quem nós estamos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus sustentador, o Deus que guia todas as coisas e que tem cuidado de cada um de nós. Vamos orar nesse momento. Nosso irmão seminarista Getúlio nos conduz a Deus em oração, exaltando o santo nome de Deus, na presença de quem nós estamos, para louvá-lo, para bendizê-lo. Se coloque de pé, para que nós possamos louvar, entoar cânticos espirituais que louvam, que exaltam o santo nome de Deus. E vamos fazer isso com bastante alegria, já que está frio, vamos esquentar e com alegria louvar o santo nome de Deus. Façamos isso com santo temor, para a glória do Senhor. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre as nossas vidas, amém? Não repare na minha touca feia, viu? Deixa minha touquinha aqui que está frio. Irmãos, vamos glorificar a Deus, né, porque nós temos todos o mesmo propósito de nos alegrar no Senhor. Este é o fim principal do homem, glorificar a Deus e se alegrar nele. Por isso Ele nos deu um novo coração. Nós recebemos do Senhor no dia em que nós morremos para este mundo e renascemos para o Senhor. Então vamos cantar com alegria, demonstrando que nós
temos em nós um novo coração que nós recebemos do Senhor. A palavra de Deus fala que Ele tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. A palavra de Deus vai nos falar que se você tem alguma coisa contra o seu irmão, ou se ele tem alguma coisa contra você, antes de você cultuar ao Senhor, antes de você entregar algo ao Senhor, você vai lá e você refaz essa aliança com o seu irmão, peça perdão, depois vem e louve ao Senhor. Se você não tem nada a pedir perdão, melhor ainda. Vamos continuar louvando ao Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, Senhor. Nós entregamos ao Senhor o nosso louvor, ó Pai, nossa adoração.
Todo som que sair da nossa boca, ó Pai, seja para o louvor do Senhor, ó Pai. Aleluia. Aquele que sonda o meu interior, conhece por dentro tudo aquilo que eu sou.
Anjos comprados, grandes multidões, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Cristo Jesus presente aqui. Ele é a luz das nossas vidas. Vamos cantar que Jesus é a luz do mundo, iluminou as nossas vidas, nos tirou de um tremendal de lama, pôs os nossos pés sobre a rocha, curou as nossas feridas. E a palavra de Deus fala que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, todo sofrimento, tudo aquilo que nos perturba, tudo aquilo que nos traz medo. Nós podemos colocar sobre os ombros de Cristo, porque Ele já carregou na cruz tudo aquilo que podia impedir essa comunhão. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse viver. Tua beleza, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
nós vamos dizer: Jesus pagou o alto preço por meus pecados lá na cruz. Porque essa história que nós não saberemos, nós sabemos sim o preço que ele pagou, de deixar a sua glória, né, de se despir da sua glória e se fazer homem e morrer por nós, pelos nossos pecados. Esse é o preço que ele pagou. Por isso que ele fala: tetelestai, está pago, está consumado, não há mais o que fazer. Jesus pagou o alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou o alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Quero ouvir a igreja. Vim para Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de louvar o Teu nome, de sermos povo do Senhor, ó Pai. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações nessa manhã. Usa o Teu servo, ó Deus. E que as palavras do Senhor, ó Deus, venham de encontro às necessidades do coração de cada um, ó Deus. Porque cada um de nós, o Senhor sabe, tem, ó Deus, problemas diferentes, perspectivas diferentes, ó Pai. Mas o Senhor trata conosco pessoalmente, ó Pai. O Senhor lida com as nossas vidas, ó Deus, diretamente. O Senhor não lida com a multidão. O Senhor não nos trata como um gado, como um rebanho, mas o Senhor trata com a individualidade de cada um, ó Deus. E nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos ouve, o Senhor conversa conosco através da sua palavra. E, ó Deus, queremos compreender qual é a boa, perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Abençoa o reverendo que vai trazer a mensagem nessa manhã. Abençoa o pastor Cornélio. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a liderança deste acampamento, ó Deus. Que todas as coisas contribuam para o crescimento espiritual da tua igreja, ó Deus, e para o louvor do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu estou muito alegre de poder receber mais uma vez o reverendo Richard, um grande amigo que a jornada nos concedeu. Eu já falei isso com a igreja em outra oportunidade, mas reitero nesse momento. A primeira disciplina que nós fazemos no seminário chama-se Vocação e Espiritualidade. E naquela oportunidade, no ano de 2020, o professor reverendo Cleverson, ele disse: olha, escolha amigos de oração. E eu me recordo disso porque o Richard tem sido esse amigo de oração. Às vezes a gente pode ser que nem se fale com tanta frequência assim, mas eu sempre lembro da vida do Richard nas minhas orações, e eu também sei que posso contar com as orações dele, e tem sido de fato um amigo nessa jornada.
E eu estou alegre de poder receber tanto ele quanto a família dele também. A Juliana está aí, a Lala está aí. Louvado seja Deus pela vida dessa família. E assim eu quero chamá-lo aqui à frente, para que nós possamos orar. Ele já esteve conosco recentemente, na ocasião do mês da família. Também já esteve na congregação, ocasião do aniversário da congregação. A gente estava falando agora há pouco com Isaías, né? Já se passaram um ano. Passa muito rápido. E nessa manhã, uma alegria ter o irmão com a gente. Tá bom? Vamos orar? Santo Deus, graças te rendemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Ó Deus, o Senhor tem alimentado a tua igreja. O Senhor tem fortalecido a tua igreja. Ó Deus, e o Senhor tem usado a vida do teu filho, ó Deus, como instrumento nas mãos do Senhor. Ó Deus, toma ele nesta manhã. Ó Deus, que ele possa falar com ousadia, com intrepidez. Ó Deus, revestido do teu poder. Ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, contemplar, ó Deus, a manifestação da tua glória, ó Pai. No nome bendito e precioso de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia. Graça e a paz de Jesus. Eu que agradeço, viu, Cornélio, pela amizade e companheirismo aí, desde o início do seminário. Nós estamos caminhando juntos, aí eu e o reverendo Cornélio. Depois a gente precisou mudar a nomenclatura, né? No seminário a gente chama Cornélio, Richard, e aí às vezes brincava, Baxter e Cornélio Vantil são teólogos aí da história da igreja. A gente tem essa amizade muito boa. E que bênção, viu, irmãos, estarmos juntos aqui. A Nova Aliança tem uma história antiga com a nossa igreja Betel, do qual nós somos ali, estamos servindo ao Senhor ali. Então já os presbíteros aí mais antigos já tem história boa ali, né? Tem muita coisa boa demais aí nessa história, e é muito bom estar aqui com os irmãos. Presbítero Renato, Gessé, que é aí das antigas, né? Que coisa boa. O reverendo que batizou, o reverendo Obedes, né? O fundador lá da igreja Betel, depois veio aqui para IP Nova Aliança, e histórias lindas e maravilhosas, tá bom? Eu já disse, nós somos lá da igreja Betel, ali do Planalto, e a vez que eu estive lá na igreja com os irmãos, vocês não conheciam, né, minha esposa, que não pôde estar presente, está ali no fundo, e a Lavínia também está ali, e nós estamos no processo de ensinar a Lavínia a cultuar o Senhor. Tem gente que acha assim que a filho de pastor nasce aprendendo as coisas, né, já sabe tudo. É uma luta ali. A gente fala para ela assim, lá, agora é a hora do louvor. Ela quer passar batom, ela quer brincar, quer fazer a festa ali. E aí está nesse processo de aprender a orar, ler a Bíblia, fazer o devocional. É a caminhada cristã, né, que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. E é uma caminhada muito boa, que quando a gente vem para o Senhor, nós precisamos aprender isso também, né? Né, jogador? Já está com a chuteira pronta aí, já está doido. A oração dele é assim, que esse pastor fale logo para a gente sair ali e fazer uns gols ali, né, brincar, que é para isso que nós viemos, né? Mas eu vou ser breve aqui, tá bom? Como é que você chama? Pedro? Que time que você torce, Pedro? Cruzeiro, olha lá, tá vendo? Ei, vou te contar, viu? Salvou a geração, né? Mas deve ter uns atleticanos por aí, não tem não? Não? Cruzeirense também? Puxa, tem? Poxa, Pedro, tem que equilibrar esse negócio aí, né? Tem galo aí também, não tem? Aí. Não é atleticano? Ele é atleticano. Aí. É isso aí. Muito bom, muito bom. Cornélio no seminário, falando de futebol, ele era conhecido como a esquerdinha forte ali, rapaz. A gente ia jogar bola no seminário, era cada pancada que ele dava ali, que eu vou te contar. Eu não sei como é que tá ainda hoje aí. Vocês estão jogando bola ainda, Cornélio? Era? Goleiro linha. Bate do meio de campo e não tem dó, né? Eu disse isso lá na igreja, irmãos, mas a gente não esquece. Ô, Patrícia, muito obrigado, viu?
Patrícia, e o anjo do Senhor acabou de acrescentar uma pedrinha na sua coroa lá agora, tá? Obrigado, viu? Senhor, serviu os dois aqui, então 2 pedrinhas na coroa, tá? Muito obrigado. Quem bate acaba esquecendo, né? Mas quem apanha nunca esquece. Eu apanhei demais da minha mãe na infância. Eu lembro que eu apanhei algumas vezes na rua também, criava confusão ali. E eu lembro que eu jogando contra o Cornélio ali no seminário, e ele veio, mas ele deu aquela lapada e pegou assim nas costas. Falei para ele, Cornélio, para, cara, com isso, tá difícil. E foi mais ou menos nessa época de frio. Eu não esqueço disso nunca mais. Mas ficou a marca da bola aqui atrás aqui. Eu falei, a gente tem que tolerar isso, né, irmãos? E aí permanecia a amizade. Mas o Cornélio era conhecido como esse. Pode falar. A gente leva pro presbitério, pro sínodo. Tem problema não. Se tiver alguma demanda aí, a gente leva lá pro presbitério, pro sínodo e vê o que faz aí, né, com essa situação aí. Irmãos, deixa eu meditar brevemente aqui com vocês na palavra de Deus. A gente já orou. Eu quero pensar aqui com vocês sobre isso tudo que nós estamos vivendo aqui. É muito bom a gente reunir a igreja e vir para um acampamento como esse aqui, ter um retiro espiritual, um momento da gente se isolar desse mundo em que vivemos. E aqui a gente compartilhar dessa comunhão boa, abraçar um ao outro, dizer que nós somos família de Deus, a gente compartilhar um lanche gostoso, um café da manhã, muito bom. Daqui a pouco vai ter um almoço aí abençoado e comida de acampamento assim. Aliás, a comida da igreja em si. Se a gente tem que agradecer uma coisa, pelos dons e talentos que Deus dá à igreja, né? A gente come muito bem, a gente se alimenta muito bem, a gente vem com uma touca bonita, igual o irmão cantou aqui, que touca feia que nada, touca tá 10 aí, e aí a gente brinca um com o outro, e tem essa comunhão bonita, gostosa, a gente joga bola, né? Não sei se vai fazer gol, tem que fazer, hein? E aí a gente brinca, tem um momento de descontração, isso é muito bom, isso é algo muito maravilhoso, irmãos. Isso eu lembro quando eu me converti na adolescência desses momentos, isso nunca vai sair da minha memória. E a gente às vezes fazia algumas artes também, né? Tinha lá em Franca, eu vim da cidade de Franca, lá tinha o acampamento, tinha o lado das mulheres, né, das meninas, e tinha o lado dos meninos também. E aí a gente, uma vez, eu arrependo disso amargamente, porque nós levamos uma bombinha, aquelas bombinhas grossas assim, acho que não é da época de vocês, né? Não tem bombinha aqui não pode ter bombinha não, hein? E aí a gente, para assustar as meninas, nós colocamos uma bombinha na janela delas, e aquelas janelas antigas de aço ainda, que se abre assim, os 2 compartimentos, sabe? Tinha aquela trava assim do meio que você levantava. Aquilo afundou para dentro, eu falei, meu Deus do céu. E aí o pastor chamou a gente para conversar, isso já era quase meia-noite. E depois a gente lembra disso com alegria, né, de viver esses momentos. Não que a gente deva fazer isso, nunca traga bombinha para o acampamento, misericórdia. Mas aquilo afundou, tivemos que pagar a janela. Mandou, os pais tivemos que pagar aquilo lá, né? O pastor falou, ó, vocês fizeram a arte, agora vocês vão ter que pagar. São momentos assim, abençoados. E a gente não queria ir embora. Quando chegava o domingo que a gente tinha que ir embora, dava aquela dor no coração, que a gente falava, nossa, vamos ter que voltar para a realidade, o dia a dia ali, né? A gente, na época, eu tinha que voltar para a escola, e aí à tarde eu trabalhava com meu cunhado na oficina mecânica, e todo mundo voltando para a sua rotina diária, a realidade da vida. Porque irmãos, isso tudo que nós estamos vivendo aqui é algo muito bom, é algo gostoso, e a gente deve viver isso. Só que não é o mundo real do dia a dia, né? A segunda-feira, ela chega, e aí a gente tem que trabalhar com essa mão gelada aqui, pegar no batente logo cedo,
Para quem tem que lavar alguma coisa de manhã, que não tem uma água aquecida em casa, aí é difícil. Tem que pôr a mão ali e tem que ir para a escola, justamente, exatamente, acordar cedo, né, ir para a escola. Você não? Ah, 5 horas da manhã? Está acordando cedo demais. Olha lá, não pode mentir não, hein? 6, ó, foi preciso aqui, 6 horas da manhã, aí já melhorou, tá vendo? O outro vai 1 hora, né? Tá melhor. É isso aí. Mas tem que acordar cedo, arrumar o quarto e voltar para a rotina. Enfim. E a gente ir para o trabalho, a escola, faculdade. O que eu quero dizer? É que isso tudo que nós estamos vivendo aqui faz parte do nosso mundo. A gente ter essa comunhão, a gente viver esse amor fraternal. Isso é algo muito bom. Só que esse mundo que nós vivemos é algo, vamos dizer assim, restrito, isso que nós estamos vivendo. Nós precisamos voltar depois para a nossa realidade, o dia a dia do trabalho, enfrentar os problemas e esse mundão afora aí. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós precisamos analisar e pensar e ver que nós estamos em um mundo caído, quebrado, e como que nós vamos viver nesse mundo. Eu quero pensar com você aqui no contexto histórico do livro de Esther. O livro de Esther. Se você vê o contexto histórico, eles, na primeira deportação, vamos dizer assim, no primeiro exílio, nós sabemos que Nabucodonosor foi um grande imperador da época, um grande rei da época, e aí o povo de Deus estava em desobediência. Deus usou Nabucodonosor para levar eles ao exílio para a Babilônia. E a gente sabe que aquela primeira deportação foi Daniel, que foi lá na cova dos leões. A gente sabe que teve aqueles 3 meninos que não se curvaram ali diante da estátua, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, né? A gente conhece assim pelo nome lá do babilônico, mas é Misael, Aziel e Azarias, é o nome deles de batismo, vamos dizer assim, lá da fé judaico, né? Hebraica. E aí eles vão ali para a Babilônia, depois o templo é destruído, a coisa vai se intensificando, e ali eles vão vivendo 70 anos na Babilônia. Depois vem por profecia divina, e pensa, Isaías profetiza isso cerca aí de mais de 100 anos antes da profecia acontecer. Dario ou Dário, ele vem com o Império Persa, e ele domina, ele vence ali a Babilônia, e ali cai o Império Babilônico, e aí entra o Império Pérsia. O rei Dário, ele morre, ele é derrotado ali, e depois entra Xerxes, que é o Assuero aqui do primeiro capítulo de Esther, e o povo está mais ou menos aí há 120 anos vivendo sobre exílio, em um outro mundo. E deixa eu te dizer, é esse mundo que nós vivemos hoje. Nós não estamos ainda na Jerusalém celestial. Parece que esse ambiente nosso aqui lembra muito a Jerusalém celestial, né? A gente tem o usufruir dessa comunhão, aqui nós estamos guardados das influências lá do mundo lá fora. Mas esse não é o mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos hoje é semelhante ao mundo que está descrito aqui no primeiro capítulo de Esther, e eu quero te convidar você a abrir aí a sua Bíblia. Eu quero mostrar para vocês aqui que o mundo em que nós vivemos hoje é um mundo de banquetes. Esse é o cenário aqui do primeiro capítulo de Esther, do verso 1 ao verso 9. Abre a sua Bíblia aí, Esther, e às vezes pode ser difícil, vai lá na primeira capa da Bíblia e vê ali o número da página, ou então você vai vindo aí, Crônicas, Reis, depois vai entrar aí Esdras, Neemias, aí está um pouco depois aí, logo depois de Neemias aí, vê se você consegue achar. Qualquer coisa, você pede ajuda aí para alguém que está do seu lado, mas acha aí, ou então para quem está com a Bíblia digital é mais fácil, né? Você vai lá, clica e já entra aí. Livro de Esther. Então eles estão nesse contexto do rei Assuero, o Império Pérsia. Eles não estão em Jerusalém. Jerusalém está sendo reconstruído, os muros desse contexto aqui.
Neemias está trabalhando nos muros, Esdras aqui nesse contexto já havia reconstruído o templo, mas muitos judeus permaneciam ainda na Pérsia. Olha o que nos diz aí, verso 1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média. E os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou, verso 4, as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Olha o verso 5. Passado esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que achava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. Agora olha lá o verso 9. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. O mundo de banquetes. Gente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar de um banquete assim, mas ele começa dando um primeiro banquete ali para os servos do palácio, para os magistrados do palácio. E esse banquete durou 180 dias, quase 6 meses de festa. Já pensou? Meio ano, de janeiro até julho, o povo, aliás, a corte real, o rei ali, festejando. Depois, ele não fica satisfeito com isso, ele dá uma festa para todo o povo. 7 dias de festa, e ali, deixa eu dizer algo aqui na nossa linguagem, era uma festa open bar, tudo liberado, uma festa para todo o povo ali durante 7 dias. Depois, verso 9 vai encerrar essa primeira parte aqui do texto, falando que também a rainha Vasti não se contentou e ela deu uma festa para toda a mulherada ali do império. Um banquete extenso, 180 dias, quase 6 meses de festa. Para quê? Para mostrar a sua glória. Era esse o objetivo do rei Assuero. Eu quero mostrar o tamanho do meu reinado, eu quero mostrar como que nós somos ricos, prósperos aqui. Eu quero dar um grande banquete para mostrar para todo mundo aqui como é que nós somos. Muito parecido com o mundo que nós vivemos hoje, não? Muito parecido com o mundo que nós vivemos hoje. Fazem festa e as redes sociais intensificou isso. Nós precisamos mostrar. Tem um sociólogo, um filósofo que lá da Coreia do Sul, eu não vou lembrar o nome, Byung-Chul Han, alguma coisa assim. E ele diz o seguinte, ele tem um livrinho que chama assim, Sociedade da Transparência. Não existe mais aquela diferença entre o privado e o público. A gente está confundindo as coisas e a gente quer mostrar, a gente quer publicar. É cultural hoje. Nós vamos no lugar e a gente fica coçando o dedo e o celular para precisamos mostrar. Muito parecido com o contexto que nós estamos vivendo hoje, um banquete luxuoso. Se você observar o verso 5 ao verso 7 ali, eles estavam servindo o vinho real, não era qualquer bebida não, o vinho real, ali vinho de primeira qualidade, em taças de ouro. O texto vai dizer assim que as argolas que seguravam os panos finos ali, eram feitos de ouro, prata, era algo luxuoso mesmo, era algo espantoso de ver aqui nesse contexto. E o verso 8 vai dizer aqui que eles bebiam sem constrangimento, ou seja, sem limites. O rei Assuero havia ordenado a todo o povo, bebam à vontade. Olha o verso 8, vai nos dizer assim, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Libera para o povo, está liberado, não tem limites, não tem restrições. Extravasa, façam o que bem entender, contexto e cultura da época, se te faz bem, se deleite. Esse é o mundo em que a Bíblia aqui, o contexto que Esther começa nos apresentando, muito parecido com o contexto em que nós vivemos hoje.
o da época, mas as coisas assim se mantêm. É o mundo em que nós vivemos hoje, é o mundo que nos é apresentado como um mundo de prazeres. E aí nós estamos na era do hedonismo, né? A gente, tudo pelo prazer. A busca intensa pelo prazer. Deixa eu te mostrar algumas coisas aqui da nossa cultura, que é muito semelhante ao contexto dessa época aqui, o qual a cultura coloca diante de nós. Primeira coisa, o prazer do consumo. O prazer do consumo. Gente, isso é algo muito sério. Porque a cultura agora motiva, fomenta, incentiva o consumo irresponsável. Se antigamente a gente tinha que sair de casa para gastar, hoje a gente não precisa sair de casa para gastar mais não. Shopee é sucesso, Shein, Mercado Livre, iFood é um perigo. iFood é um perigo, gente. Perceba o mundo, eu não sei se você já estudou sobre isso, eu estava lendo um artigo científico recentemente agora, e eu até anotei isso aqui para dizer para vocês. Esse sistema de compras nos dá um prazer de recompensa cerebral. Tem um cientista de uma faculdade, se eu não me engano, da USP, ele estava desenvolvendo esse estudo e ele estava dizendo, por que comprar é muito bom? Por que comprar é algo que as pessoas fazem sem pensar nas consequências, sem pensar na conta do cartão de crédito que vai chegar daqui a uns dias? Porque é aquela recompensa cerebral. Quando você está comprando, e aí ele mostrou como é que funciona o cérebro, vai ativando, e tem um tal de um hormônio chamado dopamina, que ele é liberado enquanto a gente está comprando. É uma coisa fantástica isso. É prazeroso. Gente, e está diante de nós. Eu não sei se alguém aqui já leu aquele livro O Peregrino, John Bunyan. Tem um momento da vida do peregrino em que ele chega na feira das vaidades. Tudo é apresentado ali diante dele. Você está no Instagram, aparece um comercial de um sanduíche gostoso ali da sua região para você comprar. Você está no Instagram, você está no Facebook, você está em alguma das redes sociais aqui, aparece alguma coisa ali para você comprar. É a blusa, é o tênis, e a oferta sempre indo. Mais uma coisa aqui que é apresentar diante de nós, né, vamos dizer assim, desse mundo de prazeres que está diante de nós, nesse contexto em que nós vivemos, são as redes sociais. As redes sociais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Do mundo inteiro, de todos os países do mundo que têm acesso à internet e redes sociais, qual é o país que lidera o ranking que mais acessa as redes sociais? Vai, Brasil! É isso aí. O brasileiro passa quase 4 horas por dia nas redes sociais. Tem gente que passa. Sabe qual é o hormônio que libera no nosso organismo quando nós estamos nas redes sociais? Sabe? Dopamina. É o hormônio do prazer. Quanto tempo? Gente, olha quanto tempo, quase 4 horas do dia nas redes sociais. E aí a gente usa um termo que acabou colando, né? Ah, mas é minha ferramenta de trabalho. É algo que a gente precisa pensar no contexto, no mundo em que nós vivemos hoje. Eu coloquei aqui também algo que é assim, irmãos, melindroso, mas me permita falar aqui, porque isso é muito sério. A gente acha que isso está só lá no mundo, lá de fora, mas eu já aconselhei e tenho aconselhado muitos jovens, e não só jovens. Recentemente nós quase perdemos uma família na nossa igreja por conta dessa questão aqui. Me permita falar. E os mais novos aí, atenção, porque isso é muito perigoso, não entra nesse mundo. Que é o acesso à pornografia. O Brasil
é o quarto país que mais acessa esses sites. Por conta desse prazer imediato. Isso é muito sério. Nós precisamos falar sobre isso, porque a gente acha que está só lá fora e não está. Antigamente, para ter acesso a esse tipo de coisa, era assim, muito difícil. Não sei quem é da época aqui das locadoras, que a gente ia lá comprar, a gente ia lá alugar aquelas fitas VHS, fita cassete. Tinha um quartinho assim, lá no fundo, fechado. Não podia entrar lá, não. E eu ficava curioso para saber o que tem ali. Quando alguém abria a porta, eu já tentava dar uma olhada assim. Ia com a minha mãe, com as minhas irmãs. A gente fica curioso, queria saber. Hoje no mundo, nesse mundo de prazeres, é muito fácil o acesso a isso. Eu não sei se vocês sabem, mas a Inglaterra, que é considerado um dos países de primeiro mundo, a Inglaterra já vetou acesso à internet para os meninos aí mais novos de 15, 16 anos. De 15 para baixo, lá na Inglaterra não pode acessar a internet. Que isso? É porque as consequências disso são, sim, devastadoras, sérias. A gente ainda está aprendendo a lidar com isso. Deixa eu falar mais uma coisa aqui do contexto cultural onde nós estamos, na Pérsia brasileira, que são o tal do evento aí dos jogos online. Jogos online. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos, isso é muito sério, muito sério. Outro dia eu estava aconselhando uma família em que o adolescente, ele fez uma dívida tão grande que a mãe precisou pegar um empréstimo no banco altíssimo para pagar a dívida dele que ele fez nos jogos online. E mais, esse menino está tendo tratamento psicológico, psiquiátrico para abandonar os jogos online. Mas mãe, eu ganhei tantos mil nos jogos, cadê o dinheiro? Mas foi. Lá na nossa igreja nós temos 2 jovens que formaram agora em jogos online. Quem iria imaginar isso? Quem nasceu aí um pouco nas décadas anteriores, quem imaginou que ia ensinar isso nas faculdades? Tem disciplina, tem um curso específico de jogos online. Eu conversando com eles, eu falei, como é que funciona a questão dos jogos aí? Eles falaram assim, quando a gente tem que ser honesto, nós temos que criar um jogo que dá uma recompensa para a pessoa voltar, mas ao mesmo tempo a gente não pode dar essa recompensa frequente, porque senão a pessoa vai ficar ali o tempo todo no jogo. Eu falei para ele assim, para esses 2 que formaram agora o ano passado em jogos online, mas e os jogos que não tem esses limites? Tem uma regulamentação, mas a maioria dos jogos online, eles não seguem isso. Por quê? Porque eles criam esse método de recompensa, esse prazer imediato, essa recompensa, que parece que você está ganhando, e você está ali o tempo todo buscando essa recompensa e você não consegue sair do jogo. Isso cria dependência, que é o grande perigo hoje. Criou uma dependência do jogo online. Esse adolescente estava buscando agora tratamento psiquiátrico para ver se liberta E, gente, a coisa é terrível, terrível. Ele quebrou coisa em casa porque ele ficou doido. Falou assim, eu preciso, me dar o meu celular, e me dá o meu computador, me dá isso, me dá aquilo. Tiver que trancar ele, buscar ajuda, porque estava ficando doido, que tirou isso dele. Se a gente achava lá na geração passada, o grande perigo de vício era a droga que estava ali no meio da escola e tantos outros lugares. Hoje a droga está dentro de casa e a gente está liberando aí à vontade. Perigosíssimo. Esse menino estava conversando, a gente conversando, que trabalha com jogos online. Ele falou assim, pastor, se fosse o senhor que fosse abrir um negócio, você ia abrir um negócio para perder? Tem algum empreendedor aqui, dono de empresa? Todo mundo funcionário público? Vai, que isso? Tem lá, vai, tem, né? Tem.
atleticano, né? Atleticano, você vai abrir uma empresa para perder? Não, é óbvio que não. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Jogos online é uma empresa, é um negócio. Eles vão fazer para perder? Não faz. Não faz. Esse método de recompensa é ilusório. E aí, a gente precisa pensar sobre isso, que é o nosso contexto. Consumo de álcool. Gente, os meninos estão tendo contato com o álcool mais cedo. Eu vi um estudo agora recentemente que estava dizendo assim, que as gerações atuais, elas estão provando o álcool mais cedo do que as gerações passadas. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Ah, pastor, mas a Bíblia não proíbe ninguém de beber. E de fato não proíbe, não. Mas a Bíblia, irmãos, proíbe a embriaguez. O alcoolismo, Paulo vai dizer isso: eu não embriagueis com vinho, eu não vou ser levado pelo vinho, pelo álcool, mas eu vou me encher do Espírito. Gente, e nós estamos vivendo num contexto em que teria que ser dois mundos: o mundo cristão, que tem que ser a diferença, e o mundo perdido lá fora. Mas se você for ver, está ficando muito parecido. Sinceramente, deixa eu dizer algo aqui para os irmãos, deixa eu ir para o confessionário aqui agora. Eu vou em festa de irmãos, que eu fico me perguntando assim, eu estou numa festa cristã mesmo? Estou? Eu não consigo diferenciar o que é uma festa cristã e o que não é uma festa cristã. Irmãos, falo isso com dor no coração. Nós estamos vivendo um contexto em que a igreja do passado, ela foi muito rígida e criou certas barreiras culturais de acessar o mundo lá fora, o perdido lá fora. Um erro que cometemos, mas outro erro que nós estamos cometendo hoje, que é para ir para o outro extremo, é que nós estamos abrindo mão dos nossos princípios e valores para tentar atrair eles. E aí a gente vive em um mundo só, que é esse mundo caído. É aquilo que nós já ouvimos. Com certeza aqui alguém já ouviu isso. O mundo está entrando dentro da igreja. A gente não consegue mais diferenciar. Aí você chega numa festa de alguém cristã, de tradição cristã, e aí é fácil você ver os globos de luz. Eu não tenho nada contra isso, eu acho isso muito legal. Mas aí a galera com funk, pá, na pista de dança, tá? E aí com o chopp na mão e o barril de chopp lá atrás, à vontade, e a galera filmando e postando. Eu falo, qual é a diferença? Qual é a diferença? Se nós estamos no mesmo barco de encher a cara, o alcoolismo e tal, e tudo liberado, não tem restrição. Ah, pastor, eu já ouvi isso lá na minha igreja, os jovens debatendo. Ah, pastor, mas a Bíblia não proíbe a gente beber. Eu falo, tá bom, não proíbe. A Bíblia proíbe, a Bíblia libera você encher a cara? E aí? Que teologia é essa que você está usando para si mesmo, para se extravagar no seu pecado aí, naquilo que você quer fazer? Entende, irmãos? Esse é o cenário da Pérsia, do mundo atual. É um mundo de prazeres. E deixa eu te dizer algo. Parece que tem gente que fica com medo de vir para a igreja e fala assim, não vou lá não, porque vão cortar tudo meu prazer. Parece que nós somos aqui um povo que não usufrui, que não tem prazer. Pelo contrário, irmãos, nós somos o povo que mais
Nós somos o povo que mais usufrui, que mais desfruta dos prazeres dessa terra. A diferença é que a gente faz isso consciente debaixo da bênção de Deus. A gente viaja, a gente, a gente festeja. Nós somos o povo que mais tem motivo para festejar. O povo que mais tem motivo para festejar somos nós. Outro dia eu estava numa festa de aniversário e eu falei isso para eles. Eu falei assim, se tem um povo que tem motivo para comemorar aniversário, somos nós. Por quê? Porque nós estamos celebrando a vida em Cristo Jesus. É uma vida que não acaba. Nós vamos viver isso lá na glória. Irmãos, isso é o que Deus tem para nós. Agora vejam, nós estamos ainda nesse mundo da Pérsia. Nós estamos ainda nesse mundo caído. E o que o mundo tem para nós, a nos oferecer, é esse cenário de banquete. Faça sem limites. Vai. Você já parou para pensar que esse é o mundo que o diabo apresentou para Eva? Eva, deixa eu te contar. Não é bem assim mesmo que Deus falou, não. Se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Olha que coisa fantástica. Eva olha o fruto e diz assim, que a árvore era desejosa. Olha o mundo que o diabo apresenta. Mateus capítulo 3, se você ler, ou melhor dizendo, Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Última tentação de Jesus. O diabo leva Jesus para o pináculo do templo, ou melhor dizendo, para um monte ali muito alto, e apresenta para ele todos os reinos da terra. A sua glória e o seu poder de tudo aquilo ali. E o diabo diz assim, se você se prostrar e me adorar, tudo isso te darei. Esse é o cenário que o diabo e que o mundo apresenta para nós. É um banquete de prazer. Só que eu quero ir para a segunda parte desse texto, a gente já correr para o final. O que não te contaram. Não sei se você já ouviu esse meme, que está aí correndo por aí. Tem uma frase aqui no Brasil que o pessoal diz assim, quando te oculta uma coisa, te vende um carro, te apresenta alguma coisa, te dá lá um cartão de crédito ilimitado, o que não te contaram. Os juros, o que não te contaram. As parcelas, o que não te contaram. O que não te contaram. O que o mundo persa aqui não contou para esse povo. As consequências. As consequências de viver nesse mundo desenfreado de prazeres sem a bênção de Deus. Olha o verso 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Betestá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Cargas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. O que não te contaram? As consequências disso. Desse mundo de prazeres sem limites. O coração do rei aqui, quando diz assim, já estava alegre do vinho, aqui ele já estava, ó. Gente, 6 meses de festa. Depois 7 dias de festa do povo. E as mulheres aqui com a Vasti festejando no banquete. O que esperar desse povo e dessa corte? Será que eles estavam em sã consciência? O coração do rei já estava alegre, o coração do rei já estava tomado pelo álcool, já estava embriagado. Já estava para lá de Bagdá, como alguns dizem ali. Os convidados, então, a cidade de Suzã, então, já estava, ó, todo mundo mamado. Perderam a consciência. Certamente aqui, aí ele manda chamar a rainha Vasti. Verso 11 diz assim, para introduzir a presença do rei com a coroa real. O texto não dá detalhes aqui. O rei só fala assim, fala para ela vir com a coroa real.
Existem comentaristas que dizem o seguinte, olha, a gente não sabe, mas havia uma prática dentro das cortes ali desses reinos, em que esse pedido do rei é para a mulher se apresentar sem roupa. Ele queria mostrar a formosura da sua esposa. Esse pode ser um dos motivos que a rainha Vasti, aqui no decorrer da história, vai rejeitar o pedido, ou melhor dizendo, o mandato do rei. Ela rejeita isso. Ela rejeita isso. Ela não vai à presença do rei. Isso causa um alvoroço aqui. Chama os conselheiros, e os conselheiros dizem, olha, ela não pode fazer isso. Isso vai pegar mal para todos os homens aqui da corte, porque agora as mulheres vão fazer a mesma prática e vai virar um escarcéu isso aqui. Não pode continuar assim, não. Nós temos que dar um jeito. O que acontece? Ele, manda a rainha Vasti embora. Sabe o que está acontecendo aqui? As consequências disso? Divórcio. A maior autoridade do império, da potência da época, estava se divorciando. Se isso pega-se de um lado, pega mal aqui, para todas as famílias. A desobediência dela, o que dirá a atitude de um rei de separar da sua esposa? Então quer dizer que o divórcio é comum? Está liberado. Esse é o cenário do mundo em que nós vivemos, irmãos. O índice de divórcio no Brasil só cresce, e o que é pior, se você olhar dentro do povo de Deus, o povo cristão, está quase que meio a meio, lá e cá. Olha o perigo. Por isso que alguns dizem, olha, o mundo está entrando aí dentro da igreja. O que não te contaram, o que vem depois desse banquete. O diabo não fala para Eva assim, Eva, eu tenho que ser sincero com você, se você comer o fruto, você vai morrer. O diabo fala isso para Eva? O que ele fala? Ele apresenta o banquete, você vai ser igual a Deus. Olha o fruto, que bonito! Apresenta as consequências, o que vem depois, morte espiritual, morte na família. O diabo não falou para Eva que um irmão ia matar o outro. Não falou. O que não te contaram na história real e verdadeira, o que vem depois desse banquete, destruição na família. Vai, acessa os sites aí, vai, ninguém está vendo. O diabo está te apresentando só esse lado da moeda. Ele não está apresentando para você o divórcio e as consequências disso na sua família. A consequência lá desse banquete que Eva participou, isso pegou para nós. Morte. A morte entrou no mundo. Aqueles que foram criados para a vida, agora morrem. Irmãos, isso é muito sério, a gente precisa pensar nisso. Consequências disso hoje, de usar esse banquete aí de forma desenfreada, morte espiritual, esfriamento espiritual. Irmãos, nós estamos perdendo aquilo que o Salmo diz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, domingo é o dia do Senhor, a gente tem que celebrar isso. Irmãos, nós devíamos passar mais tempo orando do que nas redes sociais. Isso é reflexo de um esfriamento espiritual. Nós precisamos acordar para isso. Nós estamos perdendo o deleite em Deus, o deleite na palavra de Deus, pela rolagem do Instagram e dos feeds e do TikTok ali. Irmãos, onde nós estamos chegando? O que não te contaram, irmãos, é que as consequências são drásticas. Esse mundo de prazeres vai te levar ao divórcio. Irmãos, nós estamos com os nossos filhos na escola, pagamos escola particular.
A gente investe pesado, a gente envia os nossos filhos para a Babilônia, pátria educadora, que está aí diante de nós, para a faculdade, paga caro. A gente investe nos meninos, cursinho, pré-vestibular, e vai. E nós estamos mandando os nossos meninos, não que nós devemos mandar, mas nós estamos priorizando isso ao invés do reino de Deus. Olha o absurdo. Olha o absurdo, irmãos. Olha o absurdo. A faculdade ficou barato para nós. A gente investe nisso, a escola, tal. Vai ter o acampamento. Quanto que é a inscrição? Quanto que foi aqui, Cornélio? É caro, pastor. R$180? Não dá para vender alguma coisa aí não para baratear isso? Irmãos, é só para a gente pensar. Isso aqui é investimento espiritual em nós e na nossa família. Irmãos, a gente pagar um curso bíblico, comprar uma apostila, a gente investir nisso, é investimento espiritual. E agora, nós estamos, e eu digo mais uma vez, eu não tenho nada contra, eu estudei numa universidade federal, e eu sei, eu conheço aquele cenário lá. Minha mãe achou que estava me enviando para um lugar de respeito. Nossa, lá só tem estudioso. Eu falei, mãe, a senhora nem passa lá na porta. Nem passa lá na porta. Contexto universitário do Brasil é perdição. Devemos enviar os nossos filhos para lá crentes. Outro dia eu vi um irmão falando assim, meu filho não está preparado para ir para a faculdade. Não mando. E podia pagar, ele tem condições de pagar a melhor faculdade para ele, mais cara do Brasil aqui. Não mando. Não é crente ainda? Se eu vier para lá, eu vou perder meu filho. Perceba, irmãos, as consequências disso. A gente envia, e aí os meninos estão na faculdade, estão lá bebendo, porque é festa quase toda semana. Universidade é assim. Universidade é muito parecido com esse contexto aqui da Pérsia. Pelo menos na universidade onde que eu estudei, lá tinha os jogos atléticos que duravam lá um mês, 2 meses. E toda semana, festa e bebedeira. E detalhe, hein? A propaganda é festa open bar. Liberado. Consequências disso? Isso eu vi muito lá na faculdade, infelizmente. Gente entrando crente, lá, no meio do curso, já foi embora. Já se entregou ao mundão. Primeira semana minha de faculdade, eu levei a Bíblia. E aí, um rapaz me abordou no corredor e falou assim, você está começando o curso, né? Você é calouro? Eu falei, sim. Você é crente, né? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, eu não te dou 1 mês para você abandonar a sua fé aqui. Eu trabalhei lá em Uberaba, onde eu formei. Lá tem um mega do hospital escola, gerenciado pela própria faculdade. E a gente criou um projeto lá chamado Hospital, Classe Hospitalar. A ideia era a gente dar aula para os meninos que não poderiam sair, que estavam internados no hospital. Eles não poderiam acessar a escola. Para eles não perderem o período letivo, a gente levava a escola para dentro ali do hospital. E aí eu estava conversando com o responsável ali pelo atendimento dos estudantes ali da faculdade. E eu falei para ele, como que é o atendimento aqui que você faz, é exclusivo, né, para atender a comunidade acadêmica? Ele, sim. Ele falou assim, Richard, o negócio aqui é feio. Quase 50% dos alunos que me procuram aqui vêm diagnosticado de AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. Uso excessivo de drogas. Às vezes a gente acha que nós estamos investindo
alto no futuro dos nossos filhos ou em nós mesmos que estamos ali nesse contexto, talvez nós estamos enviando para a perdição, irmãos. Esse é o mundo em que nós vivemos. Não pense que nós estamos enviando os nossos filhos para uma colônia fechada de estudos, que não é. Não é. Nós estamos nesse mundo caído, perdido, e aí nós estamos vendo problemas excessivos de ansiedade. O Brasil é considerado o país mais ansioso, que tem mais problemas de ansiedade. Eu sou da década de 90, não me lembro de ver consultórios psicológicos, psiquiátricos no centro da cidade, o qual eu nasci. Hoje, se você tropeçar aqui, é perigoso você encontrar algum consultório de psicologia aqui. Problemas emocionais sérios na nossa geração, depressão, e aí vai. O que não te contaram são as consequências dessa pós-festa aqui de Prazeres. Essa semana eu estava vendo a reportagem, eu gosto de assistir jornal todos os dias, e eu vi um grupo de adolescentes, estavam reunidos numa casa. Esses adolescentes, eles cresceram juntos, e aí, todo mundo enchendo a cara. Só tinha uma menina, e essa menina foi criada com eles. Alguém viu essa notícia aqui? Viu? Sabe a tragédia que deu isso? Os amigos dessa menina, de infância, depois de ir para o banquete de prazer, abusaram dessa menina. Essa semana agora, isso a gente vê assim, notícias a rodo isso. Essa semana agora, esposo e esposa, dentro de casa, no banquete de prazeres, tiveram uma discussão, o esposo acusando a esposa que tinha traído, e ela disse que não, e rejeita, e daqui e dali, quando daqui um pouco o cara pega uma faca e mata a própria esposa. Agora essa semana no jornal. O que o diabo que impera nesse mundo, o que ele não nos conta, são as consequências, irmãos, trágicas desses banquetes desenfreados aí, desse mundo de prazeres. E eu vou finalizar no terceiro ponto aqui, como viver nesse mundo. Como que nós devemos viver nesse mundo caído? Ah, pastor, eu já sei, nós vamos nos isolar. Vamos fazer o seguinte, o reverendo Cornélio, vamos comprar esse espaço aqui, vamos trazer todo mundo para cá. A gente pede para entregar comida aqui para nós, a gente dá um jeito aí. Vamos isolar? Esse é o caminho? Não vou mandar os meninos para a escola, não. Esse é o caminho? Não vou mandar os filhos para a faculdade, não. Para a Babilônia, pátria educadora, não. Não resolve. Não resolve. Irmãos, nós temos um paralelo aqui de contextos. Daniel é um exemplo para nós. Ele estava na Babilônia, mas ele resolveu não se contaminar. Não se contaminar. E essa é a chave para nós aqui entendermos. Jesus disse: eles não são deste mundo, como eu também não sou. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Devemos viver, trabalhar, estudar, fazer, construir nossa família, mas entender, irmãos, que nós não somos desse mundo. Eu estou, mas não pertenço. Eu não preciso de extravasar nesse banquete aí de prazeres, esse mundo não preciso. Jesus disse: não vos peço que os tire do mundo, mas os livre do mal, os livre das tentações. A ideia, irmãos, não é se isolar. Nós precisamos ir lá mesmo, lá fora, e pregar o evangelho. Nós precisamos sair por esse mundo, como Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ser luz, ser sal, neste mundo, fazer a diferença. Jesus disse, enviando seus discípulos: eu vos envio a todo mundo para pregar o evangelho. Ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Esse é o nosso chamado. Agora, irmãos,
Isso não vai acontecer se a gente viver uma fé fingida, morna. Não vai. Por isso Deus nos trouxe aqui para nos despertar, nos trazer a sua presença, para que a gente viva uma fé em transformação, uma fé viva e verdadeira. Não uma fé fingida, como o Tiago vai nos dizer lá, que aqueles irmãos estavam vivendo. Eles estavam dizendo assim: não, eu sou de Cristo, nós somos cristãos, nós estamos vivendo aí. Mas eles rejeitavam os outros. Eles faziam acepção de pessoas. Que fé fingida é essa? Que fé é essa, irmãos, que você está lá no seu trabalho há 10 anos e até hoje ninguém sabe que você é um crente em Cristo Jesus? Que fé é essa que vocês estão lá na escola e até hoje não falou de Jesus para seus amigos, jogador? Tem que falar, tem que falar. Que fé é essa que nós estamos na faculdade e ninguém sabe da nossa fé? Que fé é essa, irmãos, que não resulta em obras e demonstração de amor ao próximo, em serviço à comunidade? Nós nos fechamos em nós mesmos, o frio está aí e a gente não deu um agasalho para ninguém. A gente vê o povo, as pessoas caídas na sarjeta e a gente não faz nada. Irmãos, nós estamos nesse mundo e a gente precisa ser a diferença. Eu encerro aqui com aquele texto de Romanos capítulo 12, verso 2. Paulo diz assim, e a gente sabe isso de cor: não vos conformeis com esse século, ou mundo, mas o que? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É o nosso culto racional. Irmãos, você precisa ter esse encontro real com Cristo hoje, ser transformado e ter essa transformação contínua na sua vida, de santidade, de ser cheio do Espírito Santo, de levar essa verdade para esse povo que está nas trevas, que está nesse banquete e estão caminhando para a morte. Você precisa largar o pecado hoje. Esse pecado vai matar o seu casamento, seus filhos, vai matar a sua família, vai influenciar na sua igreja. Não viva uma fé morna. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, que saiamos daqui nessa manhã, nesse dia, amanhã é o último dia aqui de acampamento, transformados, cheios do poder de Deus, da graça de Deus, para ir para a escola, para o trabalho, para a vizinhança e sermos diferença. Pastor, você está falando aí, mas eu não entendo essas coisas. Sabe por quê? Você precisa primeiro ir a Cristo Jesus, receber a graça de ser regenerado, para mudar o coração. Pastor, meu coração só deseja o mundo, meu coração só deseja isso, só deseja aquilo. Na verdade, pastor, meu coração só deseja um banquete aí que está diante de mim. Meu irmão, minha irmã, o que você precisa hoje é dessa transformação que vem por meio do Espírito Santo. O necessário é nascer de novo. O primeiro passo para você hoje é esse: mudança de mente, mudança de coração, transformação, para que sejamos uma igreja viva, real, impactante nesse mundo, para que o povo lá fora olhe para nós e fale assim: esse povo é diferente. Nós não carregamos mais a Bíblia debaixo do braço para ir para a igreja, que ela está no celular, mas mais do que isso, ela está no coração, porque esse povo vê a diferença em nós. Irmãos, todos nós sabemos não, vamos abrir mão dos banquetes que o mundo coloca diante de nós. Vamos viver, irmãos, na presença de Deus. Na presença de Deus. O Senhor quer restaurar sua vida, sua fé, sua intimidade com Ele. O Senhor quer restaurar a sua família, seu casamento. Hoje é o tempo oportuno para isso. Você ainda não conhece
Deus, pela renovação da nossa mente, pela tua palavra, pelo poder do teu Espírito. Senhor, transforma esse coração hoje. Deus, regenera, transforma essa família, esse casamento. Nos traz, Senhor, a ser uma igreja viva, uma fé viva, revigorante e impactante para a glória do Senhor. Deus, que o mundo olhe para nós e veja Cristo Jesus, veja a luz do mundo que nós cantamos hoje aqui, a luz do mundo que veio e ela reflete hoje através de nós, Senhor. Nos abençoe, ó Deus, revigora a nossa fé, nos abençoe, nos transforme para a glória de Deus. E Pai, nós oramos assim, no nome de Cristo Jesus, e todos dizem amém. Muito obrigado. Deus abençoe, meus irmãos. Louvado seja Deus. Isso no seu fim, quem é? Louvado seja Deus. Meus queridos, essa palavra encontra guarida no nosso coração. Como foi citado Tiago aqui, que nós possamos acolher a palavra de Deus no nosso coração. Às vezes a gente ouve muitos sermões, às vezes nós ouvimos muito estudo bíblico, e hoje, com o advento da internet, isso está em profusão. Ah, você não gosta mais do Hernandes? Assiste o Nico. Não gosta mais do Nico? Vai pro Garófalo. Ah, não gosta do Garófalo? Vai pra... E vai assim. Mas quanta coisa a gente está colhendo a palavra de Deus. A gente precisa acolher a palavra de Deus. Porque essa palavra é viva, porque essa palavra transforma. Louvado seja Deus pela sua vida essa manhã, viu, reverendo? Deus continue te usando. Eu fui muito impactado e eu creio também que os nossos irmãos também foram pela palavra de Deus essa manhã. Tem alguns avisos que a gente quer reforçar? Dá para projetar aí o boletim, ô Lelê? Enquanto o Lelê está projetando o boletim aqui, eu quero reforçar algumas questões. Tem algumas coisas que a gente não deve fazer. Nesses dias que nós estamos vivendo, tem algumas questões que nós não podemos fazer. Por exemplo, nós não podemos desrespeitar uns aos outros. Eu sempre retrato isso com Pedro. Na formatura dele, na primeira formatura dele, eles fizeram lá uma promessa, né? Ó, prometo na hora de brincar, brincar, na hora de estudar, estudar, na hora disso, e eu prometo fazer isso. Aí, vez por outra, a gente precisa estar com isso muito consciente na nossa mente. A gente não pode desrespeitar uns aos outros. A gente não pode ter diálogos inapropriados, condutas inapropriadas. Então, estejamos em vigilância nesses dias. Tenhamos cuidado uns dos outros. Não, a gente não pode fazer brincadeiras que coloquem em risco a integridade física das pessoas, principalmente na beirada da piscina. A gente vai se despedir aqui e vamos ter um tempo livre. Não é para ficar empurrando um ao outro na beirada da piscina. Combinado? Não é para ficar dando pulo de cabeça na piscina. Pelo amor de Deus. A gente não quer ter nenhum acidente aqui. Então vamos cuidar uns dos outros, vamos tomar cuidado. Não é para ninguém pegar pelo pé, pelo braço e balançar e jogar na piscina. Várias pessoas ficam com paraplegia por causa disso. Bate a coluna, fica sem andar, não pode andar mais. Cadeira de rodas, Pedro. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas brincadeiras. O Richard falou de futebol aqui. Vai brincar de bola? Não tem problema nenhum. Mas, gente, refreia a língua. Não precisa dar na canela do colega. Não precisa. Tá vendo? Mas aí foi do jogo, né, o Baxter?
Foi do jogo, ué. Não precisa brigar, não precisa discutir. Vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Agora, o que que a gente deve? A todo momento, abra o seu coração. Às vezes a gente tá vindo para o acampamento, mas a gente tá tão ranhoso. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você, para aquilo que Deus quer permitir que você viva nesses dias. Às vezes a gente está tão preocupado. Gente, abra o seu coração para que nós possamos estar bendizendo e louvando o nosso bom Deus. Tem algumas regras aqui do acampamento, o regulamento do acampamento, e a gente quer destacar algumas delas rapidamente. A primeira dela é a regra número 10 lá, ó, do nosso regras de convivência, o regulamento do acampamento. O que diz a regra número 10? Dormitórios e banheiros. Meus irmãos, o sítio tem uma área gramada linda, mas a grama está ficando molhada. Você já viu que o alojamento está ficando cheio de graminha? Você, eu, todos nós somos responsáveis pela manutenção da limpeza do ambiente. Pega uma vassoura, varre lá seu quarto. O seu irmão já varreu, agora é a sua vez. Nós somos responsáveis, todos nós somos responsáveis para que a gente mantenha a organização do ambiente, bem como a sua limpeza. Lixo. Onde que é o lugar de lixo? Na lixeira. Então, é importante que nós tenhamos cuidado com relação a isso. Regra número 13, patrimônio local. Gente, vocês já viram que tem algumas tomadinhas que tem uma cor vermelha e outras, ela tem uma corzinha só branca, igual aquela ali da frente? Essas tomadinhas que tem um vermelho lá, elas são 220 volts. Se você ligar algum equipamento 127, vai queimar. Você trouxe secador? Você trouxe ferro de passar? Fica atento com relação a isso aí. Tem algum equipamento do sítio? Na dúvida, não ligue, na dúvida, não mexa. Porque se a gente gerar qualquer dano aos bens móveis do sítio, à estrutura do sítio, nós somos responsáveis por fazer o pagamento. Então a tomadinha vermelha lá é 220 volts. Se ligar algum equipamento 127, vai queimar. Então é bom que nós estejamos atentos. Aproveitando a deixa do futebol que nós estamos vivendo aí nesses momentos, vocês já viram o que os japoneses fazem quando eles saem lá da arquibancada onde eles estão assistindo o jogo? Eles deixam tudo da mesma forma quando eles chegaram. Aí eles falam, tem até um ditado lá, que eles fazem uma alusão ao pássaro. O pássaro não deixa rastros depois da sua partida. Meus irmãos, amanhã a gente vai estar voltando para a nossa casa. Vamos deixar o sítio da mesma forma, ou até melhor da forma como a gente pegou. Então, você é responsável por isso, ok? Depois, leia o boletim do acampamento, se atente ao cronograma com os horários e vamos estar fazendo tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 nos diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, que sejam dias em que tudo que nós fizermos seja feito para a glória de Deus. Perfeito. Se você sinalizar alguma dificuldade, nos informe, para que a gente possa dar as devidas tratativas. Ok? Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez. E depois, pode dizer, William. Uai, chega aí, Rafa.
Chega aí, gente boa. Nunca matou ninguém à toa. Só com motivo, né? Vamos orar por esse jovem bonito aqui. Agradecer a Deus também pela vida do Baxter, da Juliana, da Lala. Vamos orar. Santo Deus, como é bom, ó Pai, estar na Tua presença. Ó Deus, como é bom, ó Deus, ouvirmos a Tua palavra, como às vezes nós cantamos. É o doce nome, ó Pai, que nos aquieta, que dissipa os nossos medos, que nos fortalece. Obrigado, Deus, porque nessa manhã nós fomos impactados pela Tua palavra. Deus, que ela encontre guarida na nossa mente, no nosso coração. Ó Deus, e que nós não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas sejamos operosos praticantes, ó Deus. Nos sustenta, ó Deus. Nós somos frágeis, nós somos vulneráveis. Ó Deus, nos fortaleça, ó Pai, para que nós possamos viver para a glória do Senhor, para o louvor do Teu santo nome. Deus, nessa manhã, nós bendizemos ao Senhor e nós agradecemos pela vida do Teu filho Rafael, que celebra nessa data mais um natalício. Ó Deus, o Senhor tem sido bom. Incontáveis são as Suas bênçãos sobre a vida desse jovem. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor alcançou ele com salvação, porque o Senhor o lavou, o remiu no sangue bendito e precioso de Cristo Jesus. Ó Deus, que o Senhor permita, que o Senhor conduza para que os dias dele continuem sendo contados na presença do Senhor, e assim que ele alcance um coração sábio. Ó Deus, renova os seus cuidados sobre ele e continue cuidando da vida dele, ó Pai. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela vida do Richard. Ó Deus, obrigado pela vida da Juliana, pela vida da Lavínia e de mais um rebento da Oliveira que está por vir. Ó Deus, toma essa família nas Tuas mãos. Continue guiando os passos do seu filho e continue sendo, ó Deus, usando, ó Deus, como porta-voz da Tua santa palavra. Ó Deus, e que o Senhor possa usar a vida dele, Pai, de maneira poderosa. No nome bendito é que nós oramos. Amém e amém. Vamos orar também. Nosso irmão Elias, meus irmãos, está passando por um momento difícil também. Momento da dor, da breve separação, mesmo que seja breve, é um momento muito dorido. Perdeu a vozinha dele e está longe, não conseguiu estar presente lá com a família nesse momento, mas que o Santo Espírito possa consolá-lo, que o Santo Espírito possa trazer refrigério, bálsamo, no nome de Jesus. Vamos orar também pedindo que o Senhor possa sustentar as famílias que têm passado pela dor do luto, que têm passado por esses momentos que são tão difíceis, tão complicados. Feche seus olhos, curva sua cabeça e nós vamos falar com o Senhor. Ó Deus Santo, a Tua palavra nos diz que o Senhor é Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ó Deus, nós sabemos que só o Senhor pode descedentar a alma, nós sabemos que só o Senhor pode, ó Deus, aliviar a dor. Ó Deus, dor que nós sabemos que todos nós passamos por ela, mas que é tão difícil, ó Pai. Por isso, ó Deus, que o Senhor possa acolher as lágrimas no Teu odre. Ó Deus, que a nossa confiança possa estar resoluta no Senhor, de saber, ó Deus, que o Senhor é o dono da vida, que todos os nossos dias foram escritos e contados, quando nenhum deles havia ainda. O Senhor sabe o momento do nascedouro, mas o Senhor também sabe o momento em que nós tornamos ao pó. Ó Deus, e se esta realidade é presente, ó Deus, que também o nosso coração possa estar convicto de que a morte, ó Deus, ela não tem a última palavra. A última palavra é a palavra de vida, porque o Senhor nos disse, também quando estava despedindo do seu amigo, que aquele que crê em mim, ele viverá, ainda que morra, ele viverá e viverá eternamente. O Senhor venceu a morte, o Senhor triunfou sobre a morte. Ó Deus, e em Cristo Jesus, a última palavra é a palavra de vida. Por isso, ó Deus, derrame o seu consolo sobre a vida do Elias, derrama o seu consolo, ó Deus, sobre
a vida da irmã Dulce, da Lili. Derrama o seu consolo, ó Pai, sobre as famílias que têm passado pela dor do luto. Nós lembramos da família do Sr. Raimundo e tantas outras famílias, ó Pai, que o Senhor possa sustentar, no nome bendito e precioso de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, estejam à vontade, sempre com essa regra master, façamos tudo para a glória de Deus. Só um último detalhe, as crianças, viu? Gente, não é para brincar na piscina sem boia. Coloca a boia certinho, porque é perigoso, tá bom? Gente, tem algumas portas do banheiro que estão agarrando um pouco. Então tome cuidado também para não ficar preso.